seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Você Pode Mais. Aquele podcast que traz para você histórias inspiradoras que vão tocar o seu coração e vão trazer uma transformação na sua vida também, para que você perceba que você pode ir muito além. E hoje eu estou recebendo uma pessoa muito especial, porque ela tem uma história de vida que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Ela é comunicadora, ela é formada em letras, é focada em língua inglesa, é professora de inglês e ela é casada há 30 anos, mãe de 3 jovens maravilhosos. E ela, ao longo da jornada dela, encarou uma doença que muitas mulheres têm enfrentado hoje em dia, que é o câncer de mama. Ela podia ter escolhido ser solitária nessa jornada, mas ela escolheu ser solidária. E essa história que a gente vai conhecer hoje com a Daniela Moreira. Seja bem-vinda, Dani. Estou muito feliz de receber você aqui. Obrigada, Janaína. Eu que agradeço, né, muito a presença, né, de estar aqui, a possibilidade de estar aqui hoje. A sua história com, a descoberta do câncer, você trouxe ela num livro, que eu tive o privilégio de ler esse livro, e eu queria entender como é que foi isso, assim, porque quando eu estava lendo a história, parece a história de muitas mulheres, parece uma amiga já me contou que foi desse jeito com ela. Então eu queria que as pessoas entendessem também como é que foi. Foi, um dia comum, né, estava lá. Como é que você descobriu o Exatamente, primeiro é, sinal? é interessante porque quando eu fui escrever o livro, né, depois do processo, eu pesquisando outras histórias, eu vi que a minha era uma história muito comum. Né? Eu sou uma mulher, é bom a gente voltar, né? Eu Aham. sou uma mulher que sempre cuidou da saúde, sempre teve um olhar atento, né? À alimentação, né? A atividade física sempre foi presente na minha vida, de várias maneiras, né? Inclusive, eu falo um pouquinho no livro também que durante uma época da minha vida, meus 30 anos mais ou menos, até um pouquinho antes, eu tinha uma ansiedade e a corrida me ajudou bastante, né? No processo. E então eu sei como isso é importante. E mesmo assim, eu fui acometida pela doença. Sempre fiz check-up. E no ano de 2019, eu ainda não havia feito a mamografia, ainda estava no prazo, né? Mas No você já fazia período, todo já ano? fazia todo ano. O que acontece é que eu tenho duas tias, por parte de mãe, que tiveram câncer de mama. Então, a gente sabe que existe aí uns 5%, né, da genética, É mas pouco, ele né? existe. É pouquinho, Exato. mas existe. E é interessante porque eu nunca deixei isso ser um fantasma na minha vida. Eu sempre tive uma ginecologista muito precavida, eu tive filho muito cedo, né? Com 21 anos eu já fui mãe, então a partir disso você tem um olhar, um cuidado maior, né? Com a sua saúde. Mas nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça a possibilidade, por duas tias terem tido, eu também ser acometida. Em 2019, a gente estava passando um ano muito diferente na minha casa. Em abril de 2019, eu perdi o meu sogro de Uhum. câncer de pulmão. Foi um câncer que já estava em estágio muito avançado quando descobriu. E meu marido também estava trocando de trabalho, então ele estava numa fase que ele estava mais em casa, né? E tomando um banho, passando um sabonete, né? Me ensaboando, eu senti um nódulo muito pequeno, mas muito pequeno na minha mama direita. E a primeira reação que você tem, eu sempre falo isso, não, esse nódulo não está aqui. Isso não existe, né? E eu lembro que eu saí do banho, eu fui para a cama e eu levantei meu braço e fiz o exame com mais detalhes. E eu falei, gente, tem um nódulo aqui, tem um. Mas era muito pequenininho. Podia ser só uma coisinha de nada, né? Porque Podia. às vezes tem nódulos super benignos, né? Sim, sim. Mas era algo diferente, Uhum. né? Era algo diferente que antes não existia. Mas você manteve um pensamento positivo, assim, não deve ser Eu nada. falei, não deve ser nada. E no dia seguinte, eu falei, bom, deixa eu passar a mão de novo para ver se está aqui. E Uhum. estava ali. Então, eu já estava no processo de check-ups, e eu já estava com mais 2 exames marcados. Eu esperei esses 2 exames passarem, aí tive a minha consulta, e aí fui fazer a mamografia. E o interessante também, que é muito importante, é esse olhar atento, né? Na mamografia,
geralmente, toda mamografia vem com uma nomenclatura de Uhum. cistos benignos ou não, né, que é Uhum. chamado de BIRADS. Uhum. E as mulheres que já têm costume de fazer sabem disso, Eu tô né? nesse grupo que todo ano tô lá batendo meu cartão lá no Exatamente, né? E o BIRADS até 3, ele não é considerado maligno. E na mamografia, deu BIRADS 3. ou seja, não é Não maligno. é maligno, com uma observação. Sugeria-se que Uhum. fizesse um ultrassom daí a 6 meses. Então, eu penso que, e isso eu vi que acontece com várias mulheres, você se dá por satisfeita, Ah, não é. né? Ali, não é, Uhum. né? Não é, vou fechar e daqui a 6 meses eu faço o ultrassom. E poderia ser que daí a 6 meses fosse tarde. O Aham. tempo, ele é muito precioso Na questão do câncer, na o tempo é questão, vital, né? né? Assim, é uma questão de É. vida ou morte, né? Exatamente. Então, eu entrei em comunicação com a minha médica, ela falou: "Não, você vai fazer ultrassom semana que vem". E aí, interessante, fiz ultrassom, no ultrassom também veio um BIRADS, não 3, mas 4A. 4A, 20% de chance de ser maligno, 80 de ser benigno. Você se apegou aos 80. Me apeguei, eu levei um susto muito grande, saí de lá já ligando para minha médica e ela fica calma. Você cuida de você sempre, seus check-ups estão em dia, você vai, vou te encaminhar para uma mastologista. E era férias, né? Como eu sou Ai. professora, então julho Uhum. são as minhas férias também, e eu estava com uma viagem marcada para fora com meu filho mais novo e meu marido. Isso era uma quinta, a gente iria viajar na segunda e eu ficaria 20 dias fora. Nossa. E eu fiquei muito apreensiva, né? E perguntei para minha médica, ela pode ir. Você vai chegar, seu mastologista já está marcado. E foi interessante porque eu fui para essa viagem com o coração muito firme, muito forte. Mas você ficava falando disso com seu esposo? Não, eu Você falava conseguiu com curtir? Deus. E eu curti como se fosse a última vez. Como a gente deveria Sei viver, como a né? gente deveria viver, sabe? Eu sou praticante, né, de yoga, essa atividade física introspectiva, né, de Sim. você te escutar. Então, na viagem, em vários momentos, eu saía para um lugar mais reservado e ficava em oração, em meditação, Aham. e tentava realmente acalmar o meu corpo, acalmar os meus pensamentos e focar no que eu estava vivendo, E você né? conseguiu Porque curtir. totalmente, totalmente. E é interessante porque por mais assim que existisse uma possibilidade de ser algo muito sério, você não está sentindo nada, Não dói, né? né? Não dói, né? E então eu me agarrei a isso e quando eu voltei, eu estava no voo de volta, eu vi um filme cristão maravilhoso, me fugiu agora aqui o nome, mas de uma mãe que passa por uma situação que o filho Eu cai li num o livro, lago. eu vi o filme É! e não lembro também o nome do Ai, eu tô gente, naquela esse fase filme é da névoa lindo. mental. Exatamente. À A, espera es- de um a espera milagre. de um milagre. Graças a Deus temos aqui o nosso universitária. Pedimos Exato. ajuda e ele nos ajudou. E eu lembro que eu vi esse filme na viagem, eu chorava compulsivamente de emoção. E Deus falava comigo, Daniele, tá tudo bem. Você vai fazer a punção, você vai tirar o nódulo, mas tá tudo bem. Isso eu não tinha ido nem no mastologista ainda. E aí, quando eu cheguei, eu fui ao mastologista, né? É interessante também porque ele é um médico que tem maior referência, todo mundo fala, doutor Luiz Cláudio, muito bom. E ele, muito querido, falou: Olha, me chamava assim, mocinha, vai dar tudo certo. Isso parece que não é nada, porque é muito Aham. pequeno, é maleável. Então, é muito interessante, porque tudo vinha, né, como se De não um jeito realmente positivo. positivo. E ele falou: a gente tem que marcar a punção. Então, marquei a punção. E na punção, eu até para ir fazer a punção, né, eu conversando com uma amiga minha que já tinha feito, mas o dela era benigno, ela Uhum. falou: Dani, dói, é chato, dói, mas enfim. Então, me armei, né, de forças, fui, meu marido sempre me acompanhando, e eu lembro que a médica, ao terminar, ela, eu
eu vi ela falando com o assistente, olha, não é BIRADS 4A, é BIRADS 4B. E aí muda, 80% maligno, 20% Aí benigno. inverte. Inverte. E o que me Eita. emocionou muito, eu perguntei para ela, e você pode me adiantar alguma coisa? Ela falou, não posso te adiantar, mas foi muito importante você ter feito. Hum. E nesse dia, eu lembro que o que muito me emocionou é porque quando eu saí da punção, uma enfermeira veio até a mim e ela me deu uma almofadinha que chama Heart Pillow, que é o travesseiro, a almofada do coração, que é até uma história muito interessante, que uma ginecologista americana que teve o câncer de mama desenvolveu esse Heart Pillow porque ele encaixa direitinho no braço. Então, pós-punção, pós-cirurgia, Ah, que ele legal. ajuda a não apoiar o braço e na hora que você vai dormir, né? Dá E um dá um conforto. conforto. E aquilo me emocionou de uma forma porque eu sempre estive do outro lado, mesmo ainda sem saber, Uhum. né, do real do diagnóstico mesmo, eu sempre estive do outro lado. Eu sempre fui uma pessoa que foi solidária e sempre ajudei causas, né? Então, com meus filhos, a gente tinha o hábito de ir ao Aura, que é um espaço que atende famílias que as crianças estão em tratamento do câncer, e a gente ia, né, fazer trabalho voluntário. Eu com meus alunos, Ou seja, você foi para o outro eu lado fui para outro lado. da mesa, É, porque você estava sempre sendo a pessoa que acolhe, exatamente. que tá ali dando um conforto, uma palavra, É, uma assistência. De repente, você é a pessoa que estava recebendo. exato. E foi muito emocionante, porque junto veio os dizeres do padre Fábio de Mello, que eu até coloco no livro, Eu assim, a vi. gente acaba não lembrando tudo, né? Mas que eu guardei. E eu fiquei realmente muito tocada. E eu lembro que a enfermeira perguntou: você quer escrever algo de volta? E eu escrevi, assim, com lágrimas, né? Enfim. E eu vi o quão importante. Isso também me trouxe para o outro lado. O quão importante é ter pessoas sendo voluntárias e podendo levar um conforto, um abraço para aquela outra pessoa que naquele momento ela ainda não tem ideia do que vai acontecer, mas ela sabe que tem alguém que está fazendo É porque algo, é uma né? angústia muito grande É, à espera do diagnóstico, né? A é, gente falou do filme A Espera do Milagre, a espera é, do do diagnóstico diagnóstico, também ela é muito é, angustiante. E por ser mãe, né? Você ter 3 filhos, quer dizer, você estava naquela posição de sempre ajudar, né? uhum, É, deve ser estranho, né? Você ter que receber sim, esse estranhamento, é, né? Eu tive um acidente em 2017, eu fiquei nessa posição uhum, de alguém me dar banho, alguém me alimentar, né? Tudo. E assim, era engraçado. Eu falava assim, gente, é estranho é, receber, mas como é bom, né? como é Também é bom, bom você poder receber. E isso te deu uma chavinha. Nossa, é deu, bom ter alguém aqui fazendo uhum. isso. É importante, né? Exatamente. E é isso que você falou, a gente às vezes não se permite, né? E estar daquele outro lado ali também já me fez entender quão vulnerável nós somos, né? E isso realmente, quando você enfrenta uma doença, é algo que você desenvolve. Uhum. E então veio, né? Era um processo de uma espera, mas essa palavra espera depois também vai ter, né, uma fala do médico que para mim também teve um significado muito grande, porque eu tinha que esperar a punção e aí você espera aí mais 15 dias, né? Demora 15 dias o Demora diagnóstico. 15 dias e quando veio, foi uma quarta-feira, dia 2 de outubro de 2019. Eu lembro que eu já tinha tentado procurar no celular algumas vezes e ainda não tinha chegado. E aí, quando foi o fim da tarde, eu peguei, né, o diagnóstico no celular e veio aquele nome que você, né, ninguém Ninguém quer ler. nunca, né, quer ler, que é o carcinoma mamário, né, com as variantes e tal. E eu olhei aquilo e falei, quê? Tô com câncer de mama? Como assim? Porque, assim, por mais que você tenha medo, você sempre acha, e você sempre tem que achar, tem que ser positivo, que não Uhum. vai ser nada. E de repente você se depara com aquilo. Eu lembro que aquela frase, né, comum, claro, tudo, o chão, né, sai. E eu estava sem nenhum filho em casa, meu marido estava em casa. Eu lembro que eu chamei e falei, Xande, saiu o diagnóstico, ele, Dani, eu falei, Xande, eu tô com câncer de mama. Ele, não, você não tá. Eu falei, meu amor.
Nesse momento Nossa. eu estou, ele vai embora, mas, né? É, Mas nesse momento eu eu estou. estou, o diagnóstico está E aqui. aí vocês desabaram a chorar? Na verdade, eu lembro que eu fiquei muito impactada, e eu falo que é muito interessante, porque não me veio a pergunta por quê, Aham, né? E naquele momento também não veio o para quê. Para aham. que o propósito o Senhor foi colocando. Mostrando. Eu só perguntei para ele, Senhor, o Senhor não falou que estava tudo bem? E essa voz que eu estou ouvindo aqui, que eu sempre ouvi, será que eu inventei? Será que são vozes da minha cabeça? Né? Ou vai ficar tudo bem? Né? E eu falei, como que pode estar tudo bem com um diagnóstico desse? E eu só conversando com meu marido, como a gente tinha perdido o pai dele, o meu sogro, né, que era muito querido, em abril daquele ano, eu falei, Xande, a gente não vai dividir com ninguém. Vai ficar eu, você e Deus. Eu não quero que os meninos saibam, eu não quero que minha mãe saiba, minha sogra, todo mundo acabou de passar por esse processo agora, a gente não sabe a dimensão, né? Vamos entender a dimensão disso? E eu lembro que assim, eu olhei para ele e falei assim, não, eu não vou perder tudo que eu já vivi com meus filhos mais velhos, com meu filho menor, não vou perder a história com meu marido, foi o que, sabe, foi o sentimento que eu tive. Não foi assim, um medo de Aham, morrer, aham. não tive, foi um medo de perder. O que que eu ia perder? Por que que você não ia estar O lá? que A que eu, exato, formatura, né, exato, as coisas que você não ia é. participar. Isso passou na minha cabeça. E aí eu lembro que a gente tinha que pegar o nosso filho mais novo na escola, eu falei, eu vou com você. Aí eu fui assim, já deu aquela, né, introspecção, assim, eu fui quietinha, liguei para o meu médico, marquei no dia seguinte, cedo, ele mandou, né, marcou a consulta, já tinha falado com a secretária, e peguei meu filho, a gente chegou em casa, esse dia eu fui dormir mais cedo, me dei o direito, falei, Senhor, como se eu estivesse no ventre da minha mãe, mas aqui abraçadinha com o Senhor, e assim eu fiz, E aí você não compartilhou com ninguém da com família. ninguém, Nossa, com ninguém. ali foi um desafio, hein? Foi. Foi um desafio, mas Você quis foram poupar quis todo mundo, poupar. né? E foi uma experiência muito diferente, porque eu lembro que eu levantei no dia seguinte, ajoelhei e falei: então tá, me dá a mão que a gente vai junto enfrentar isso. Você já tinha uma história de fé? Já, Porque você, na hora que você conta, até no livro, é sempre uma coisa assim muito conectada com Deus. Você já tinha é, uma fé muito já. forte. Eu falo que quando eu atravessei, eu até menciono um pouquinho no livro, eu tive um período de ansiedade, né, na Uhum, minha vida muito forte, devido a uma série de uhum. fatores familiares, enfim. E eu lembro que o Senhor sempre falou comigo, eu sempre busquei. E eu já tinha tido, assim, algumas experiências sobrenaturais com Deus, né, de revelações, e eu sempre me agarrei muito a isso, e me agarro muito a isso. Por mais que a circunstância, algumas vezes, mostre o contrário, né? E então eu me voltei para ele mais uma vez e falei, vamos juntos. E eu sei o quanto, já tinha também tido a experiência, né? E sempre tive essa questão da parte física, do movimentar, movimentar o corpo, movimentar a mente, né? Como a gente sabe que isso trabalha, né? Desde do cérebro, né? As células, né? As O comando, emoções. as emoções. Então, eu também sempre tive como uma ferramenta. Aham. Então, eu lembro que eu botei minha roupa de ginástica e falei, antes da consulta, eu vou para ginástica. E Acho eu que seu esposo fui, olhou e falou assim: mas, gente, será que ela tá bem? e eu fui para ginástica e coincidentemente meu marido ia comigo na consulta, a gente teve uma questão com meu filho e ele não conseguiu, e eu falei, pode deixar. Eu tô entendendo, Deus. Ele quer eu sozinha agora. Eu saí de um momento lá atrás de uma ansiedade que eu tive uma síndrome do pânico, muitas vezes Uhum. me impedia de ir até ali sozinha, Sozinha. mas eu sempre agarrei no Senhor. E agora eu estava enfrentando algo que não era imaginário, que era real, e eu estava sendo colocada à prova ali em algumas situações, né, sozinha. Como se ele tivesse te preparado aquele tempo todo para esse momento. Exato. E mesmo contando, né, com a presença do meu marido, principalmente, depois, né, dos meus filhos, família, amigos, mas dessas situações. Então, eu cheguei no médico no dia seguinte, depois da ginástica, e eu falei, doutor Luiz Cláudio, aqui, né, o resultado, ele, calma, nós vamos resolver isso, e com muita simplicidade, me mostrou todo o Prático. processo prático. Só que ele ia viajar naquele mês, e ele ia retornar só no início de novembro. E aí ele falou, vamos marcar a cirurgia para o início de novembro, era dia 3 de outubro. Eu Uhum. falei, doutor Luiz Cláudio, e essa espera? Aí ele olhou para mim, não é uma espera, é uma caminhada. E nesse Olha. período, aí veio a palavra caminhada pela primeira vez. E nesse período, nesse mês de outubro, eu passei por vários exames.
né, vários exames que tá tudo aqui também no livro, porque algumas vezes a gente esquece os São muitos nomes, né? detalhes, né? Mas ressonância para ver se tinha alguma metástase, apesar de Uhum. realmente só após a cirurgia que ia ter 100%, né? Mas você passa por uma série Você vai de. investigando Vai ali, né? investigando, é. E então, durante. Falar que foi fácil esse mês, não foi. Né? E eu tive alguns desafios maiores, porque na minha casa a gente tem o hábito de fazer uma festa de família e as minhas irmãs moram fora e elas vieram. Uma da Nova Zelândia, a outra dos Estados Unidos, e eu não dividi nada com elas. Nossa, e elas super festivas, naquele clima de Super festa, festivas, comemoração. elas sentiram que alguma coisa estava diferente, mas sem entender, né? E tudo Elas depois tentaram te teve. apertar, assim, mas tá acontecendo alguma Não, não, coisa? Não. não. Só depois realmente a Comentar. colocação, o comentário. E eu falo muito isso no livro, que não foi uma escolha assim que eu acho que eu não preciso de ninguém. Na verdade, hoje, então, né, o processo pós o câncer me fez uma outra pessoa em vários aspectos, né? E eu preciso sim das pessoas, mas naquele momento eu queria entender a dimensão. Tem uma história de Ana, né, na Bíblia, que ela quis ficar ela e o Senhor, né, para entender ali o processo dela com o filho que ia chegar. Tem uma E eu acho que também tinha essa coisa maternal de de poupar, né? poupar. Não, todo mundo já lidou com muita dor. É, Deixa eu lidar com isso aqui enquanto eu não sei como é que isso vai é, desenrolar, né? é, Meio que poupando as pessoas dessa espera, que é, era uma jornada. que era uma jornada. Então, quando chegar na jornada, eu compartilho. Eu vou É, esperar, que essa espera solitária aqui, eu vou ficar é. assim. E nesse processo de outubro, né, dessa caminhada, né, que aí eu passei a falar que é uma caminhada, eu usei realmente o desafio esportivo. Então, eu recebi o diagnóstico na quarta, na sexta eu tinha uma prova de bike. E eu participei da prova de bike. Meu marido, minha filha do meio, Todo mundo foi pedalar. fomos pedalar, ainda subi no pódio, porque eram poucos participantes. Não, não desmereça a sua vitória. É, mas Você eu subiu falei no assim, eu pódio. subi no pódio. E aí eu comecei a ver que eu comecei a mentalizar aquele nódulo como algo que de repente o meu corpo produziu, né? O Senhor de alguma forma permitiu Uhum. conflitos, emoções. Depois a gente vai ler, a gente vai entender. O câncer tem muito a ver Muito com esse vínculo, né, processo, com o muito, processo emocional, né? né? Então que virou ali um nódulo e que ele não me pertencia. Então foi uma Uhum. das coisas que eu trabalhei dentro da minha cabeça. Eu não negligenciei o que deveria ser feito, mas eu não me apropriei daquilo. Olha, isso Aquilo, é forte. aquilo não era meu. E toda a atividade física que eu fazia mais intensa, né, há 20 dias após o diagnóstico, eu fiz um short triatlo indoor Não, na, você é na atleta mesmo, academia. né, Dani? Esportista, né? A É. gente É que você é humilde, modesta. Mas caramba, aí você foi fazer uma outra eu prova. fui fazer uma outra provinha e eu via tudo aquilo, eu colocava a minha Não, eu gostei que força foi triado, levou para provinha. não, mas colocava a minha força ali para vencer aquilo Ah, e tá. eu Tipo ia assim, vencer. vou tirar isso da minha Eu vou vida. tirar isso da minha vida. Eu Vou gostei vencer. disso, porque às vezes a pessoa está lidando com uma enfermidade e ela pega aquela dor e aquela dor vira ela. Exato. Eu tenho uma sobrinha que até já teve aqui no podcast que enfrenta o câncer Uhum. e ela falou assim, que ela não queria que as pessoas olhassem para ela com É, pena. Porque ela falou assim: eu não sou o câncer, eu sou eu, né? Eu não quero que as pessoas tenham exatamente. pena de É. mim. E eu acho que essa sua gana, né, de falar assim: eu vou continuar, eu vou me exercitar, eu vou superar isso. A É. gente não pode ficar nesse lugar de vítima, né, das coisas, assim, falar: não, eu tô aqui, gente, Deus me deu isso aqui. Eu tenho uma frase que eu lidei com isso, quando eu perdi minha mãe por causa do câncer, e um câncer bem agressivo de Uhum. esôfago. Eu falava assim: Deus acha, falei para minha irmã, Deus acha que a gente vai dar conta. Então não vamos decepcionar Deus. Isso é Ele ótimo. acha que a gente vai É. conseguir, então nós vamos, Isso é vamos ótimo. enfrentar. Exatamente. Se a gente parte desse princípio, né, assim, que eu acredito, né, não é que ele faz a doença, não. Não. Eu vejo assim, né, como eu disse, essa parte emocional, os conflitos, né, a gente acaba criando doenças, né, porque a gente tem, com o Espírito Santo dentro da gente, a gente tem esse poder de cocriar a nossa história.
né? Então, mas ele nos dá a oportunidade, se ele permite, é porque a gente dá conta. Isso. E aí vai depender desse posicionamento nosso perante as circunstâncias, né? Então, assim, eu usei muito isso de forma, eu acho até que não tão consciente como quando hoje eu olho para a história, É porque você quando você está ali revive, né? vivendo, é. E claro que durante esse processo, quantas vezes, né, eu derramei lágrimas, ajoelhei, mas era tão claro a presença de Deus comigo em detalhes, né? Pessoas que chegavam assim de longe e traziam uma mensagem que eu falava, gente, foi para mim. E nem E sabiam, nem né, da sua história. sabiam, né? Livros que chegaram até a mim, né? Que eu conto aqui no livro. Foi assim, algo incrível. E então, quando chegou no dia da cirurgia, foi também incrível. Mas aí você contou para Não, aí seus eu filhos? contei para os meus filhos que eu teria que tirar o nódulo, mas que ele era benigno, né? Uhum. E eu falo que assim, o Senhor protege de alguma forma, né? Porque o meu mais novo, ele estava com 12 anos, não era uma criancinha, Sim. né? Mas ele foi o último a saber. E os meninos sustentaram essa questão, a minha do meio já meio desconfiada. Aham. O meu mais velho, quando eu fiz a cirurgia, foi bem rápido, foi na parte da manhã, de tarde eu já estava liberada, mas ele esteve no hospital com a namorada, levando para mim algumas comidas e É, tal. E eu lembro uns que na mimos. sexta-feira, uns mimos, na sexta-feira, eu teria que fazer um procedimento antes da cirurgia, que é injetar um líquido, que é um líquido azul, né, no seio, Uhum. exatamente no ponto do nódulo, e ele acaba indo também para a parte aqui de baixo das axilas, Aham. para ele, no dia da cirurgia, ele localizar exatamente onde está o nódulo e localizar se tem algum outro linfoma, Hum, né? Alguma, se chama entendi. sentinela, né? Ah, ele Essa vai ele vai parte. meio que Vai rastreando meio que ali. rastreando. E ele é um líquido tóxico. Você não pode abraçar idosos no dia, não pode abraçar crianças Nossa, estava e radioativa. radioativa. E poderia também teria a chance de eu ficar azulada. Então, eu acabei levando isso na brincadeira, falando com os meninos, olha, se eu ficar meio um avatar, um Smurf, é por causa disso. E engraçado que você até citou no livro Hesitei. do filme, né, da A Vida é Bela, né? Exato. É A Vida é Bela que você Não, citou? na Não, verdade, é aquele autor eu do falo Viktor Viktor Frankl, Frankl, que que foi um psicólogo, né, que ficou preso em exatamente. Auschwitz. E ele acabou, ele para mim, assim, eu até li esse livro enquanto eu estava escrevendo, né? O livro foi uma indicação e um livro É maravilhoso e que maravilhoso. ele fala de duas questões, né, que me tocaram muito. Uma foi da questão do humor, que o Uhum. ser humano é o único, né, que do reino, né, É, animal, né? que tem essa ferramenta e que a gente pode usar essa ferramenta em situações difíceis, né? E outra que é algo que eu levo também para mim, que é o que ele viu e desenvolveu, né? Alguma das teses dele em cima dessa experiência dele, né? Durante o processo do Do Holocausto, ele Holocausto. ali Aham. preso, né? Que a liberdade interna ninguém tira da gente. Então, independente se você está passando uma situação, a situação que você estiver passando, né, que não é só uma doença, mas a liberdade que você tem dentro de você de escolher o caminho que você vai seguir, ela é sua. Só que Sim. para isso você tem que ter muito controle, muito consciência, porque as emoções vêm, né? E o que que eu vou fazer com essas emoções? Então, depois do meu processo, né, eu tive toda uma busca nesse sentido, né? E procurei apoios, né? Eu fiz um processo de mentoria Reviver com a Keina Sheib, que foi maravilhoso, maravilhoso. E a gente vai tentando ressignificar tudo, E você né? falou aí do Viktor Frankl, que é uma dica muito legal, porque a história dele é maravilhosa e ele, Maravilhosa. ele é uma referência, né? O Uhum. que ele estudou lá É. no campo de concentração. E Uhum. você deu essas duas chaves, o humor e descobrir a liberdade dentro de si. Aí você foi falando, eu me lembrei de duas coisas. Primeiro, eu já tinha falado da Vida é Bela, Aham. aquele filme, É. né? Que é um exemplo Maravilhoso. disso. É. Que ele tá no meio da guerra e ele finge que é uma brincadeira pro Uhum. filho, né? Lá dentro Exatamente. É. no Holocausto, ele também está vivendo isso. Aham. Acho que deu o Oscar, né, pro ato de Uhum. melhor Deu. ator. E o outro, eu lembrei da artista plástica, da Frida Kahlo, que
tinha aquela enfermidade que ela ficou Uhum. muito tempo acamada, muitos anos, e a mãe dela que teve a brilhante ideia de colocar telas para ela, que Os ela e ela ficava pintando, tanto que tem muitos autorretratos dela, né, Sim, que ela é. se via no espelho no alto e No aí ela alto, é. se pintava. E veja, ela deixou uma obra gigantesca que até hoje é celebrada, né, uma artista Uhum. celebrada, uma vida pessoal bem maluca, mas Sim. em termos de arte, Uhum. inquestionável, e ela estava presa numa cama. Que é Exatamente. o que você falou, né, É, dele falar: "A liberdade está dentro de nós". é. E aí você conseguiu, você é uma corredora, triatleta, presa num tratamento, né. Uhum. Mas e essa conta da cirurgia, como foi? Então eu fui fazer a cirurgia, né, e aí eu conto que antes, quando eu estava para sair para o hospital, eu ajoelhei e falei: "Senhor, me dá uma palavra". Eu sei que a Bíblia não é pra gente abrir assim, Como né, oráculo, e né. ter uma palavra. Mas eu fiz isso, Eu eu abri, preciso, eu né. preciso. E aí foi incrível, né, porque aí Deus, ele é um Deus de detalhes, cuidadoso demais. Eu lembro que eu caí em prantos, assim, de emoção, porque eu abri em Cânticos 8:10, e que é uma passagem que fala: "Eu sou um muro e os seus seios são 2 torres, e em você eu edificarei a minha paz". E aí eu falei: "Quê? Eu nem sabia que tinha Seios?". seio na Bíblia. Exatamente, né. Eu Tô indo li. fazer uma cirurgia no seio e tem essa passagem, gente, é muito cuidado, né. E aí foi engraçado porque a gente foi pro hospital, meu marido, né, e meu marido colocou um sambinha no caminho, eu falei: "Xande, a gente tá indo para o hospital, Põe um louvor, pô. tudo para aliviar". E aí a cirurgia, graças a Deus, correu tudo bem, foi muito simples, eh, dentro, né, do que pode ser, Uhum. a retirada do nódulo, e no mesmo dia eu já fui para casa, E você não precisou né. retirar toda a mama. Não, não precisei retirar toda a mama, né, tirou o nódulo. Eu lembro que o médico falou: "Olha, eu tirei tudo que estava em volta, né, e agora o material precisa vai para análise, e aí Uhum. mais 15, 20 dias, né, para você entender Aí o você tá uma tamanho". outra caminhada Uma agora. outra caminhada, né, porque só a partir daí que você realmente tem a certeza de uma metástase ou não. Uhum. E havendo a metástase, né, qual O o tratamento. tratamento. E o grande medo que a gente tem, dentre vários, é a químio, né. Sim. Então toda aquela parte, né, que a gente fala, que não é a vaidade, mas é você, né, A sua a sua identidade, né. identidade, né, mas eu estava entregue. Então, eu lembro que, assim, eu até esqueci, em julho de 2019, eu sabia do nódulo, tinha que fazer, né, mas como eu recebi o ultrassom na quinta e na segunda eu ia viajar, no final de semana antes da viagem, eu marquei uma sessão de fotos da família. E eu vi A cabeça da aquilo, mulher já tá eu marquei uma sessão de fotos da família e eu vivi aquilo, assim, numa felicidade imensa, porque eu falei: "Não sei o que que vai ser. E se o cabelo cair? E se eu tiver que passar por isso?". Mas, foi tudo muito leve, eu não fiquei fomentando isso na minha sim, cabeça, eu não permiti. mas Os você aproveitou o fantasmas momento. os fantasmas apareciam, porque eles aparecem, Uhum. mas eu dava um jeito de mandar embora. Falei: "Eu não vou pensar nisso, não vou pensar dessa forma". Mas fui fazendo. E aí, 20 dias depois, veio o resultado, né, que graças a Deus não tinha metástase. Metástase. Então, eu estava com o mastologista, ele: "Não, vou te indicar para o oncologista". Ele mesmo ligou, no dia seguinte eu já estava no oncologista. E aí foi mais uma vez um desafio, porque meu marido, no dia seguinte, estava com uma viagem marcada com meu filho. Ele falou: "Dani, eu não vou poder ir". Eu falei: "Pode deixar, eu vou sozinha". "Não, você vai chamar alguém, você vai chamar alguém". E eu falei assim: "Não posso, não vou chamar. Eu vou sozinha". Nossa, você falou: "Agora eu já tô Ah, é, treinada". agora que eu tô de repente você se vê centro oncológico, né, aquela palavra que ninguém quer nem mencionar, e você tá ali sozinha meio que sem entender ainda, sem reconhecer o que que tá acontecendo, porque é tudo muito surreal, né. E eu lembro que a minha recuperação da cirurgia foi muito tranquila, mas assim, eu sou muito seca aqui em cima, então eu fiquei com muito roxo, sabe? Uhum. Muito roxo aqui, mas foi tudo super tranquilo. E aí eu fui para o oncologista, e aí consultando com o oncologista, ele me pontuou. Daniele, você está, na época eu estava com 47 anos, Uhum. você é jovem, e dentro das variantes todas, né, que
o nódulo apresenta, o tumor apresenta, você tem duas alternativas. Eu acredito que de 10 médicos, 7 falariam para você fazer a quimioterapia. E 3 te dariam uma outra sugestão. E eu perguntei para ele, o senhor acha que o que que eu Você tá faço? no 7 ou nos É, 3? eu falei, se fosse sua esposa, o que que o senhor faria? Ele falou assim, eu faria o teste. E até um teste que eu falo no livro, chama teste Oncotype. Ele não é Uhum, só para o câncer de mama, ele também é para o câncer de cólon. Eu não sei se próstata, tem algumas situações. Também não uhum, são todos os tipos de câncer de mama uhum. que podem ser analisados por esse teste, mas o meu, no caso, era estrogênio positivo, então ele se encaixava. E esse teste é um teste que em 2019 ele custava R$ 15.000. Então, ele não é acessível para todo mundo. Não tá no No SUS. primeiro, não está no SUS, no primeiro momento o plano não cobria. Graças a Deus eu tinha condição de fazer. E ele pega o material da cirurgia, manda para São Paulo, Laboratório Fleury, e manda para os Uhum. Estados Unidos. E, e aí são mais 20 dias. Gente, essa jornada é uma jornada de espera É real, uma. é de É, caminhada, exato. uma É. caminhada. E aí é aquela história. Você tem que ter um controle muito grande, assim, né? Uhum, De não cair, né? De não sim, cair. Então, por isso que eu falo, a fé e a atividade física são ferramentas de cura, né? E claro, o apoio, né, dos seus familiares, de quem tá ali da com você, da família. família, né? Nesse momento, seus filhos sabiam e seu esposo. Ainda não. Então, quando veio essa questão, Ah, quando saiu o resultado, na verdade, eles já sabiam. Quando saiu o resultado que não tinha metástase, aí eu fui contando. Contei pro meu filho mais velho, contei pra minha mãe, contei pra minha filha e não contei pro meu pequeno, que já não era tão pequeno tão assim, pequena. né? Uia. E não contei pra ele. E aí, eu pedi muito a Deus para que o resultado saísse até dezembro, porque eu sou uma pessoa que adora festejar Final de ano, final de ano. Natal. Adoro, adoro. Eu acho o ano novo assim um momento de celebração maravilhosa, de agradecimento, Uhum. sabe? Assim, eu acho que o mundo inteiro está nessa sintonia, Sim, independente dos é, credos, independente, né? Você não quer começar um outro ano é sem aquele estar poema bem. do Carlos Drummond de Andrade, né? Fazer um ano novo diferente, a gente tem que realmente fazer um marco, né? É. Ele vai falando disso e é um Uhum, marco. Aí você exatamente. queria curtir, Eu você queria queria fazer essa curtir, virada, é. né? E eu já tinha definido, a gente estava com uma celebração, uma festa na casa de amigas e amigos, e eu falei, bom, independente do que vier, eu vou celebrar a vida. E aí, no dia 30 de dezembro, o resultado saiu, meu médico estava viajando, o Xande falou assim, Dani, saiu. Eu falei, eu não tenho coragem de abrir, não quero abrir. E eu estava lá na janela do meu quarto, que tem um visual bonito, assim, pro vale, e eu estava orando, aí ele chegou com o resultado, Dani, dá uma olhada. Aí, esse resultado é muito interessante do Contype, porque ele vem todo dividido, né? O percentual do benefício de uma quimioterapia, e no meu caso era menos 1%. O Olha, tipo, a malignidade, né, do tumor em percentual, assim, então de 0 até 100, né? É uma possibilidade, um percentual de uma possibilidade em quantos anos de uma recidiva, sabe? Ele é muito detalhado. nossa. E aí, eu até cito isso no livro, né? Porque isso foi algo que me marcou muito. Eu fiquei muito emocionada, claro que pelo resultado que eu estava recebendo e agradecida, mas numa compaixão, né, que você acaba desenvolvendo com todas as mulheres que recebiam um outro diagnóstico, né? Um outro resultado ali naquele momento. Porque você viu algumas ali, né? Nesse ir ao centro oncológico, É. você vai Eu vendo. falo que eu acabei fazendo algumas amigas literalmente do peito, né? E é muito engraçado, muito interessante isso. Ali você está, né, naquele espaço, né, no hospital, ali com as pessoas, né? Eu acho que a gente não é um lugar que ninguém gosta de estar, Uhum. mas eu acho que nos traz tanto para quem realmente nós somos, A né? sua essência, A né? essência, né? E essa vulnerabilidade que a gente vive com ela, né? Essa finitude que é tão difícil de encarar, mas que quando você passa por algo que te faz encarar, é, Não tem como não se é, emocionar, né? Você está falando aí, eu gosto de dizer que Deus nos fez para a eternidade.
Por isso nosso coração anseia pela eternidade e ele não aceita o fim. Uhum. Por isso que é tão difícil quando a gente perde alguém que a gente ama e quando a gente tem que lidar com questões que nos lembram que nós vamos aqui, essa vida nós vamos acabar. É, Aí você é colocado em xeque, em né? Aí xeque. você fala, eu não sei como alguém que não tem fé lida com isso. Porque a Exato, gente crê na eternidade, mas exato. quem não tem isso fica como nessa É, hora? é, Porque a gente fala assim, tudo bem, aqui eu não sou eterna, mas eu serei eterna. exatamente, né. E aí uma das coisas que eu pontuo no livro também é o próprio exame, porque muitas mulheres não têm o conhecimento Eu do queria saber exame, como é que chama o ele exame chama mesmo? Oncotype. Anota aí, Oncotype. Você É. que está enfrentando essa enfermidade, conversa com o seu médico, se o seu caso seria adequado fazer esse Oncotype. Faz uma vaquinha virtual, não está no SUS ainda, né? Isso, ainda não está no Mas você faz uma SUS, vaquinha virtual. e é algo até que eu questiono, né, coloquei no livro, porque a gente, entende que várias mulheres, elas poderiam passar por esse teste e realmente ver se seria necessário, né, a quimioterapia, e o custo até do SUS como a quimioterapia é infinitamente maior Exato, o exame. Isso é do uma que o boa exame em briga, hein? si, né, Essa sem briga é dúvida, boa. é. E então é algo que eu pontuo, né, assim como também no livro eu coloco que quando eu estava escrevendo o livro, né, eu acho que tinha acabado de ser sancionada a lei dos 60 dias, que, pelo SUS, a mulher antes, ela muitas vezes ela fazia um exame e o médico demorava 6 meses para dar o resultado. Nossa, se E fosse, podia dar uma metástase brutal. nesses 6 meses, o percentual de morte mesmo era muito grande. Então hoje existe essa lei dos 60 dias, a mulher tem, né, o O médico resultado tem que sair até tem que 60 sair dias. exatamente. Nossa, isso Tem é que sair ótimo. até 60 dias, por 60 dias para o tratamento. Agora, me conta uma coisa, Dani. Então, o laudo dizia para você que químio não Químio era, não era não era necessário. necessário. Então eu teria que fazer, a imunoterapia, que eu Aham, faço uso do tamoxifeno. uhum. O tamoxifeno, ele é um remédio, né, que eu tomo todo dia e devo tomar aí de 5 a 10 anos. É o seu amigo. É, exatamente. E ele impede que meu corpo produza estrogênio na mama, Uhum, né. Então, eu falo que é interessante porque, eu cito isso no livro também, eu tomei muitos anos a pílula anticoncepcional. E não só por contracepção, mas também por indicação de adenomiose. aham, Só que eu sempre tomei a pílula de forma negativa, sem ter a dimensão do poder daquilo, aham. né. Eu tomava assim: "Nossa, Ai, tipo assim, tô tomando meu veneno". uhum. Eu não chegava a professar essa palavra não, mas Sim, era um mas você pensamento que eu sentia. tinha. Aham. E hoje eu vejo, né, como a gente professar algo, a nossa palavra, a nossa mente, o poder que isso tem. Então, desde o primeiro dia que eu tomo tamoxifeno, abençoando o tamoxifeno, e eu tenho zero de efeito colateral, Olha que zero, bênção. né. E eu tô com 52 anos, né, Tá então maravilhosa. o processo aí de climatério, menopausa, né. Toca aqui, colega. E graças a Deus a gente está vivendo um momento, né, sem o tabu tá indo embora, né, em relação a esse É, se fala assunto, disso se fala, abertamente, é. exato, mas, eu acredito muito nisso, né, então eu abençoo o tamoxifeno todo dia. E então não precisava fazer a quimioterapia, mas eu preciso fazer o uso do tamoxifeno Uhum, e eu precisava fazer a radioterapia. E tudo é novo, então você também tem medo. O que que é a radioterapia? Como que é, né? O meu médico me deu aí uns 20 dias de férias, e eu falo que foi janeiro de 2020, eu vivia umas férias, assim, únicas, maravilhosas, mas que hoje, desde então, elas se repetem da mesma forma, a mesma, né, a presença que eu levei para lá, eu levo para onde eu estou hoje, né? Essa é uma grande mudança de chave, né, na vida. E eu lembro que eu voltei, eu fiz a radioterapia e foi tudo também assim, o primeiro dia lá no espaço, não foi difícil, né, porque de novo você tá ali, convivendo com aquela situação, pessoas piores que você, pessoas mas você tá ali, de repente você se vê: "Cara, sou eu tô aqui eu tô aqui, e faço parte desse grupo faço agora. parte desse grupo", né. Minha nova turminha. Exatamente. E não é fácil, né, eu lembro que eu tive uma sensação, assim, muito estranha, né, assim, de choro. Mas, tudo foi conduzido de uma maneira muito bacana, tive uma médica ótima, e o horário que eles marcaram para mim, que é o hospital que tinha, né, que
marcar, enfim, foi de noite. E a rádio é muito rápida, Uhum. hoje está muito evoluído, então a radiação vai exatamente no No ponto, ponto. né? Você não sente nada. E aí eu falo o seguinte, eu acho que todo esse processo de ter tentado levar uma vida com equilíbrio, olhando mesmo para o corpo, né, para o corpo físico, para o corpo mental, emocional, buscando na fé, né, e no movimento, fortalezas, quando você enfrenta algo nesse nível, isso não significa que você não vai enfrentar, né? Como no meu caso, eu fui acometida. Mas te dá uma força muito maior, te dá um norte muito maior. Então, assim, eu ia para a radioterapia, eu fazia ginástica e ia para a radioterapia. Gente, tchau, tô indo lá pra rádio. Vejo vocês amanhã. Né? E hoje é muito interessante porque como que essa questão, até para as pessoas que fazem químio, Uhum. né? A gente estava agora, né, no evento terça-feira e a doutora Thaís Paiva, mastologista, ginecologista, e ela trazendo, né, um dos hospitais dos Estados Unidos, de oncológicos, de quimioterapia, eles têm uma base na entrada de ginástica, de partes, aparelhos, Para as pessoas para as malharem, né? pessoas fazerem antes da químio. Olha, antes da Antes químio. da químio, né? E aí você vai conhecendo milhões de pessoas, né? Assim, milhões não, mas pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? De levar o movimento até para o processo ali do tratamento, né? E com base na ciência, com base em resultados, Uhum. Em em evidências, né? evidências, né? É, eu tenho também uma pessoa que eu conheci nesse processo, o Pedro Almeida, a Mariana Gavioli, é um casal e eles são maravilhosos. Ele tem do movimento A Vida e ele passou pelo câncer, a esposa passou, ela agora é nutricionista e o trabalho que eles fazem é maravilhoso nesse sentido. Que Então, legal. também eu gosto de falar, porque quem estiver passando por isso, procure, né, no Instagram, é muito A gente vai bacana, colocar esses Instagrams também aqui né? embaixo para as pessoas poderem se conectar. Exatamente. Porque você falou aí, então, são dois pilares, porque eu também Uhum. ouvi sua palestra. Que você falou desses dois pilares, o movimento e a fé. Exato. Que são pilares para. Como você bem pontuou, não quer dizer que você não vai passar por problemas, mas você vai passar por eles de um jeito diferente. Diferente. Porque você vai ter essa força, essa resiliência que Uhum. você teve para enfrentar, eu acho, principalmente esses momentos de expectativa dessa caminhada. É. Para onde eu vou? Tem que esperar. E Exatamente. espera, né? Essa espera silenciosa que para alguns foi angustiante, para você fez parte dessa jornada. É. Agora, o que eu acho incrível, Dani, aí você fez a Eu rádio fiz a e agora você rádio. vai ter esse amiguinho aí É, abençoado que vai te acompanhando para você exatamente. ficar continuar, porque aí Uhum. você entendeu que Deus tinha te falado, está tudo bem. Está E tudo estava bem. mesmo. Você viu É. tantas pessoas que não estavam tão bem. E você falou, não, Uhum. realmente está tudo bem, É. né? E, Deus te deu assim, te deu parcelas assim tão cautelosas do tratamento, pessoas uhum. tão abençoadas, né? Que foram te Sim. conduzindo de uma maneira tão elegante, assim, pra você Uhum. passar por isso. eh, e aí você podia ter falado assim, olha, como lá atrás você falou assim, isso não me pertence. E chegar nesse momento hoje e falar, isso, gente, isso não me pertence, acabou, passei, virei essa página. Uhum. Não, pelo contrário, vou escrever essas É. páginas e vou transformar isso num movimento. Isso. Isso foi muito interessante porque eu sou uma pessoa muito. Eu era. Assim, não sou em vários Você aspectos, ainda mas está na assim, caminhada, né? muito reservada. Aham. Né, muito reservada. E até esse sentido, né, de no primeiro momento não falar para ninguém, Uhum. vem também disso, né, assim. Mas aí quando veio, né, essa questão, eu falei, gente, Deus, porque eu terminei a rádio no dia 2 de março de 2020. No dia 16 começou a pandemia. Nossa. E era interessante porque, assim, o mundo naquele pânico, né? Todos nós. Eu professei na minha casa já que Está lá o tudo bem. Covid, exato, o Covid não ia chegar. E algumas pessoas me viam como grupo de risco. E eu nunca me coloquei nesse lugar. Quem é o grupo de risco aqui de Eu casa, gente? nunca me coloquei. E, e a gente teve a possibilidade de continuar com essa parte ativa, como eu moro em condomínio, então Uhum. andar de bicicleta, enfim, né? A Procurar sua vida sempre. ficou num bom ritmo naquele Exatamente, momento. é.
E Deus foi muito claro com essa questão que eu fui entendendo no processo, né? E, na verdade, eu acho que ainda é a caminhada, porque a gente vai assimilando a cada dia, né? Uhum. E o está tudo bem, né? E aí veio no meu coração muito forte de dividir tudo que eu tinha passado, o sobrenatural de Deus, né? E como ele é real, como ele fala, né? Para de alguma forma poder encorajar e inspirar. E eu acabei 2020, 2021, né, usando aquele tempo ali de 2020, né? As aulas diminuíram, né? A gente teve que ficar mais recluso para escrever. E E era tão, né, e para aí nasceu o escrever, livro. nasceu o livro, né? Está tudo bem, um relato de Não fé. podia ter outro nome, né? Não podia, né? E isso aqui, né, é o visual do Retiro das Ah, Pedras, que né? legal. Que E é uma você tá bênção. lá olhando a É. paisagem. E é aquela história que, né, a espera, a caminhada, A né? caminhada, o banquinho da espera É, enquanto tá na enquanto caminhada. está na caminhada, o olhar de fé para frente, não Que olhar para a lindo. circunstância, né? E então eu escrevi o livro, aí durante a escrita, é, eu tive realmente assim, eu pesquisei, né? E vieram vários casos, como quando a gente começou a conversar, né? Uhum. Como é comum. A mulher tá tomando banho, eu passa a mão e Aí vê o você vai falar nódulo. assim, gente, a minha história é de muita É de gente. muita gente. E aí eu li histórias que pega o diagnóstico, não tem coragem de abrir, deixa na gaveta. Ou sente o nódulo, Não faz não nada. fala, não faz nada, né? Abre o diagnóstico, vê o que é e finge que Que não não é. sabe E e que finge não que não é, é. né? E É. muitas vezes a gente sabe, né? A mulher tem muito disso, essa questão maternal, Uhum. De né? cuidar. De cuidar e o tempo é precioso. Né, o tempo é precioso, né? Aham. Então, assim, então veio essa questão. Então, o primeiro passo, né, foi o lançamento do livro, junto com uma camiseta, Está Tudo Bem, uma grande amiga minha, a Ana, uma artista, ela desenvolveu a logo, tivemos a parceria de uma loja, Agora é Maria, básica, lançamos as camisetas, e o primeiro evento foi lindo, em 2021, contei com vários apoiadores e a gente reverteu parte, né, da venda dos livros e a venda integral das camisetas para a instituição Pérolas de Minas, que é uma instituição linda aqui de BH, né, que a Malu que está na frente, que trata mulheres em tratamento, mulheres carentes em tratamento Que no câncer de legal. mama. Por isso que eu abri falando, você podia ser solitária, mas escolheu Isso é ser lindo, é. solidária. E eu até falo assim, quem escolheu foi Deus. É, Deus escolheu para Porque você. é isso que eu estava dizendo, assim, Foi o desafio de romper, de de sair romper, da de sua. expor, É. né? E eu falei, nossa Senhor, é isso, né? Porque de tão reservada tô eu aí contando a história, né? A gente se expõe e o câncer de mama tem muito disso. Você está exposta ali quando você está fazendo os exames, Todo né? mundo Nos vendo você médicos, nua. exatamente. Não é fácil lidar com Não. isso. Mas eu fui trazendo tudo isso para essa leitura espiritual, né? Aham. Assim, de buscar, né? Um significado maior. E aí foi muito interessante porque, tá, o evento aconteceu em outubro. Na verdade, eu tinha um Instagram chamado Palavras com Asas, que eu comecei a Uhum. escrever, né? E eu entendi que na escrita, eu gosto muito de escrever, então na escrita é uma forma também de você se aliviar, Ela é né? terapêutica, né? Terapêutico. E aí, quando chegou 2023, eu acabou que fez uma mudança no Instagram, ele virou o movimento Está Tudo Bem, e o alcance do livro foi incrível. Eu tive relatos assim emocionantes, maravilhosos. Nem eu imaginava que ele ia chegar em tantos lugares daquela forma, ia tocar tantos corações, porque é uma leitura muito simples, né? É muito gostosa de ler. Ela é muito verdadeira e muito É simples, a sua né? história, é É. gostoso de ler. Você lê e você quer saber o capítulo seguinte, você quer saber, e aí, o que aconteceu? Vai dando- E a gente entende, né? Eu sempre falo, são histórias e histórias. Cada um tem uma história. Em momento algum eu romantizo o Sim. câncer, não é isso, né? Mas eu também não potencializo e é algo que a gente fala muito assim, que o câncer de mama ele não precisa ser uma sentença de morte, Uhum. né? Então a gente pontuou, né? Aqui um pouquinho antes da gente começar essa questão do aumento de casos, Uhum. né? Em mulheres jovens, Sim. né? E a gente pergunta, o estilo de vida, assim, então dentro desse estilo de vida, o que que a gente pode fazer? Uma das coisas, já que de repente você não pode mudar, mas você pode se olhar, você pode ter um olhar atento
mais para você. Porque é aquela é a parte positiva, né? A parte da contradição. Uhum, Aumenta-se, ainda é o câncer que mais mata mulheres, mas ao uhum. mesmo tempo, se diagnosticado precocemente, É o você que tem mais tem cura, né? 95% de chance de cura, né? Então a gente sempre tem que se agarrar a isso, mas para isso você tem que se conhecer, né? Então a gente fala, eu com a minha mamografia em dia, a ultrassonografia em dia, foi no exame de toque que eu descobri, Uhum. né? Então não é para ficar enlouquecido, nada disso, mas se você nota algo diferente que antes não estava ali, Vai pro dá uma médico. olhada, Corre né? atrás. Dá uma olhada, né? A gente fala no movimento que tem um slogan, né, que o medo paralisa e a atitude pode curar. E não é fácil ter atitude, né? Assim, a gente vai, eu Você tem que mesma vencer seus tenho que medos, né? vencer, né? Suas inseguranças, É. né? O check-up, né? A gente vai fazer o check-up. Você é humano, É. né? Você é humano. Então você leva um medo com você, mas você tem que fazer, né? E então em 2022, a partir de um relato que eu tive muito lindo de uma pessoa que leu o livro, e eu fiquei muito emocionada. Eu resolvi fazer o primeiro Outubro Rosa na Lagoa dos Ingleses, Uhum. né? E minha família é uma família maravilhosa, abençoada. Meus filhos, meu marido abraçaram a ideia comigo. E a gente, em um mês, a gente resolveu fazer o evento lá no Alphaville, levando as atividades físicas, levando essa questão da conscientização, da prevenção, né? Do cuidado mesmo, Uhum. da fé como ferramenta, né? De cura, o movimento. Então, tiveram várias modalidades, várias empresas, né, nos apoiando. E em 2022 o evento cresceu. Então, nós fizemos ano passado o evento novamente. E este ano, 2023, o evento está maior. Eu falo que Deus vai costurando de uma forma, né, surreal, vai trazendo pessoas. E então, o evento esse ano ele vai acontecer em 2 dias. Uau! Você sabe que tem uma frase que o pastor teve aqui e falou para nós, ele falou o seguinte: "A obediência te leva onde a competência não leva". Você obedeceu É exatamente para isso. além do que você queria fazer, você, né, você não queria essa exposição tamanha, mas É, você obedeceu. E é, aí, vai muito além do que você é, imaginou que podia fazer, é, né. 2 dias. E quando vai é. ser então agora em outubro? Agora em outubro vai acontecer no dia 19 e no dia 20 de outubro. As pessoas têm que fazer Tem que inscrição? fazer a inscrição. As inscrições são feitas pela plataforma da Track and Field, que é a nossa apoiadora. Uhum. Então, quem não tiver o aplicativo tem que baixar o aplicativo, mas o link das inscrições está no Instagram do Movimento Está Tudo Bem, Que é @movimento está arroba tudo bem. arroba Movimento Está Tudo Bem. E no link tem todas as modalidades. Nós estamos aí com uma turma de peso com a gente, né? Então a gente está oferecendo aulas de spinning com a Academia The Beat, a yoga com o Studio Flow, isso no sábado. E no domingo a gente tem aula de yoga novamente com o Studio Flow e corrida com o Bora Clube. E estamos com vários apoiadores grandes, né, que estão comprando, abraçando a ideia. Muito Vão ter legal. várias ativações das empresas, né, Espaço Mulher. Então, é uma vibe muito linda que fica no evento. Então, a gente fala que você consegue sentir o movimento, né? Porque quem está ali com aquela proposta, não é só o movimento físico, mas abraçando aquela causa, né? Tendo esse olhar. E aí, como você, várias pessoas estão ali que trazem histórias. Uhum, Histórias boas e histórias que não são boas, uhum. né? É interessante porque, eu acho que vou ficar novamente emocionada, mas eu perdi uma grande amiga de câncer de mama agora em janeiro. E a gente conheceu pelo câncer de mama. E foram 3 anos, assim, que a gente se falava todos os dias. E ela fisicamente estava inteira, linda. E acabou que ela teve algumas complicações, não com o câncer, né? Mas Uhum. ela tinha passado por ele e acabou indo embora muito jovem. E ela tá em várias fotos do evento, mas eu sei que Oh. nesses 3 anos a vida dela foi mudada. Então, é o que a gente fala: tem histórias e histórias. E a gente tem que estar muito preso na proposta, nos planos do Senhor pra gente. Quando você Sim. fala obedecer, é obedecer sem entender. Sem entender, não precisa da explicação, né, só vai. Só vai, Exatamente. você É. foi. E se Deus quiser eu vou estar lá, Amém. porque eu acho que realmente essa é uma causa que tem que ser celebrada, tem que ser, comemorada. E Dani, eu fico muito feliz, assim, dessa conexão, Deus ter nos conectado, porque
era para ir só na apresentação do evento, mas eu fui ler o livro, eu fiquei tão encantada, falei: "Meu Deus, que coisa maravilhosa". Porque é isso, essa escolha, esse sim que você disse, é para além de você, né. É, Então essa enfermidade que veio e às vezes vem na nossa vida, é, mas foi para além de você, você transformou em algo maior do que você não ficou no lugar da dor, é. você expandiu e está alcançando outras pessoas. Então quantas vidas não vão ser curadas e Amém. também, evitar mal, né, para alguém que possa, pela consciência, se precaver, fazer os cuidados necessários, fazer o autoexame. Muitas mulheres só vão no médico, no ginecologista quando tem neném e nunca Exato. mais voltam lá. Então eu bato muito nessa tecla do autocuidado, de todo ano, de fazer o check-up e mesmo fazendo, a gente ainda tem uma área, uma zona de risco, Sem dúvida sem nenhuma. fazer, quem muito mais, né. Uhum. Então eu quero te dar parabéns. Obrigada, Que querida. linda a sua história e que muitas vidas continuem sendo alcançadas. Você, eu não tenho dúvida, porque Deus escolheu você, porque ele sabia que ele ia te dar uma missão e apesar das suas resistências pessoais, você ia obedecer. E tá aí esse livro, esse movimento que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Antes de encerrar, eu tenho que te entregar mimos, porque temos mimos dos nossos apoiadores. Que delícia. Primeiro, a Nutraform, a nossa super parceira aqui, é um laboratório lá de Fortaleza, uma família Uhum. cristã. Ai, Eu que separei um bacana. suplemento, porque eu sei que quem trata câncer de mama não pode tomar hormônios, né? Então, Ai, um que suplemento ótimo. que dá aquele gás, Bacana. né? Aham. E também temos um super Muito parceiro, obrigada. que fala, esse aqui é aquele tipo, o seu Xande, é o Aham. maridão, né? Que é Luz Advocados, é o meu parceiro Master Ai, que Global. bacana. Eu Mandou adorei. squeeze para quem ama Olha, Luz, atividade física, adorei. sempre é bom ter mais um. Muito E obrigada. leva essa canequinha para você lembrar o dia que você esteve aqui, a nossa ecobag para você lembrar o dia que você esteve aqui, inspirando as pessoas, mostrando que você conseguiu ir além e as pessoas também vão conseguir. Obrigada, Amém, viu? amém. Eu que Obrigada, Dani. agradeço. Ó, todo mundo anota na agenda, vai estar tudo escrito aqui embaixo, dias 19 e 20 de outubro, no Alphaville Lagoa dos Ingleses, o movimento Está Tudo Bem, trazendo Outubro Rosa para você lembrar, né? Se toca, mulher, tá tudo bem, você vai vencer. Você tem que se conhecer, se cuidar e usar esses dois pilares que a Dani trouxe para nós, movimento e fé. E eu agradeço você que está aqui assistindo, se inspirando e decidiu hoje se cuidar mais. Boa decisão. Tudo começa com uma decisão. Eu tenho certeza que também você pode mais. Obrigada, assista os outros episódios, se inspire e manda para alguém. Eu tenho certeza que alguém vai ouvir essa mensagem aqui da Dani e vai ter força para lutar e para vencer essa enfermidade. Deus abençoe e até a próxima.